pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel Courtois, sou criadora do método Gramática da Alma, que consiste no método de análise das emoções através do estudo da língua com base na neurociência e estudos terapêuticos. Assim como a gramática, a nossa vida ela segue determinadas regrinhas. Se a gente seguir essas regras, a gente vai conseguir entender melhor o fluxo da nossa vida. Então, nós estamos aqui aprendendo uma nova lição, agora uma gramática voltada para o estudo da nossa vida. E aí, como é que você está nessa questão? Como é que está indo a prova do Enem da tua vida? Será que você está conseguindo resolver essas questões? Será que você está conseguindo manter uma pontuação adequada no Enem da sua vida? Bom, hoje nós vamos continuar estudando os pronomes pessoais. Nós já estudamos o eu. E o eu já expliquei. Quem não assistiu, vai lá e procura no meu primeiro vídeo sobre esse assunto. O eu é o pronome pessoal de primeira pessoa, então ele deve estar no lugar sempre de primeira pessoa. Isso significa que eu devo assumir a posição que me cabe, sendo a primeira pessoa da minha vida. Hoje nós vamos estudar a segunda pessoa e a terceira pessoa dos pronomes pessoais. Bom, gente, a segunda pessoa do pronome é o tu. O tu. Quem é o tu? Geralmente, o tu são aquelas pessoas que ocupam uma posição privilegiada na nossa vida. São nossas pessoas mais íntimas, mais próximas, amigos, familiares, os nossos relacionamentos. Então, essa posição do tu é ocupada por essas pessoas que têm muita influência na nossa vida. Geralmente o tu revela quem nós somos, do jeito que nós estamos nos tratando. Então, se você quer saber como você está se tratando, olhe para o tu. Veja como tu está te tratando, porque a forma que ele te trata é a forma que você se trata. Muitas vezes o tu revela coisas da nossa vida que nós não gostaríamos de saber ou nós não queremos enxergar. Por isso é muito importante a gente olhar para essa segunda pessoa com um olhar crítico, sabendo que essa pessoa está mostrando quem realmente nós somos ou da forma em que nós estamos nos tratando. E a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o tu no nosso lugar de eu, porque muitas pessoas acabam colocando a segunda pessoa no lugar da primeira. Como que elas fazem isso? Deixando que que essa segunda pessoa tome decisões por elas, deixando que essas pessoas assumam a posição que cabe a elas de ser donas da sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente deixa o tu tomar conta do eu, não acontece o fluxo, a regra não funciona. E as coisas não saem como a gente gostaria, acontece o desequilíbrio. Então, o lugar certo da segunda pessoa é na segunda pessoa, o tu. E nós devemos assumir o lugar da primeira pessoa que nos cabe. Todos nós somos um eu e precisamos tomar essa posição de eu. Muitas vezes o tu, ele assume a posição do eu porque o próprio eu, deixou que isso acontecesse e causa um tremendo desequilíbrio. Por quê? Porque o tu, ele também tem a sua pessoa do eu, que é o ele, o eu do tu. Então ele precisa estar na primeira pessoa dele também e na nossa vida em segunda pessoa. Então tomem muito cuidado quando isso acontecer na vida de vocês. Outra questão que nós precisamos tomar muito cuidado é com a questão da terceira pessoa, o ele. Quem é o ele? O ele são os terceiros, são as pessoas que nós conhecemos, mas não temos muito contato íntimo, colegas de trabalho, colegas na escola, pessoas no geral, vizinhos, que geralmente essas pessoas, a opinião delas não influencia tanto nas nossas decisões, mas elas sofrem muito com a posição que nós estamos tomando de assumir ou não o nosso eu. Por quê? Porque quando eu não assume a sua posição de eu, quando eu não assumo a minha postura de sendo eu da minha pessoa, da minha verdade,
O tu passa a assumir essa posição. E aí isso me causa transtorno, causa decepção, causa tristeza, porque eu deveria estar assumindo essa posição. Isso causa um grande desequilíbrio. Aonde que o eu vai desabafar, vai colocar tudo isso? Na terceira pessoa, no ele. Então aí o eu, ele precisa descontar a sua tristeza, seu ressentimento, e ele vai lá descontar no ele, porque ele não consegue descontar no tu. E aí, por isso que nós temos os exemplos variados, né, na maioria das vezes, de bullying na escola, de agressões físicas, dos vários tipos de agressões, de brigas, de descontentamento nos nossos grupos, né, de vizinhos, de colegas. Então, por que gera isso? Porque existe um eu que está desequilibrado e esse eu, ele não tomou a posição dele. Em algum momento da vida dele, isso aconteceu, ele não pôde se posicionar e ele vai fazer isso lá no eles. Então, ele vai descontar naquele colega. E se vocês forem analisar um caso de bullying, por exemplo, na escola, a pessoa que pratica bullying geralmente é uma pessoa que também sofre agressões no seu eu. Então é uma pessoa que está sofrendo e ela vai descontar aquilo numa pessoa que não tem nada a ver com esse sofrimento, porque ela precisa descarregar em alguém. Então, como é importante a gente tomar conhecimento da postura que devemos ter de assumir o nosso próprio eu, porque nós estamos afetando os outros também, quando a gente não assume a nossa posição de primeira pessoa. O nós. O que é o nós? O nós é a junção do eu e do tu. Quando o eu está na sua posição de eu e o tu na sua posição, acontece a harmonia, acontece a paz, acontece o equilíbrio. Quando o eu deixa que o tu assuma a posição que não é dele, desequilibrou tudo. O desequilíbrio acontece na relação, nas relações, o desequilíbrio não fica só ali, o desequilíbrio vai, se externa, vai para terceiros. Então, como é importante a gente manter um eu equilibrado, um tu na sua posição certa, para que o ele fique bem também e para que o nós se harmonize. E depois, gente, nós temos o eles. Nós podemos classificar o eles dentro de um contexto maior de sociedade, de bairro, de cidade, de mundo. Então, quando existe um eu conectado consigo mesmo, existe uma ordem em toda a sociedade, porque aquele eu vai contribuir melhor. Por isso que eu digo para vocês que se amar não é egoísmo, se gostar, se priorizar é altruísmo, porque quando a gente se coloca em primeira pessoa, no nosso lugar, nós estamos contribuindo para um mundo melhor, para uma sociedade em paz e tranquila. Por isso, assumam a sua posição de eu, se deem essa oportunidade de viver em primeira pessoa, se conhecendo, se priorizando, se amando. Era esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Lembrem-se, sempre, em primeiro lugar, assumam a postura que cabe a vocês. E tudo vai acontecer naturalmente. Beijão, gente. Foi um prazer estar com vocês. Se você gostou, curta, compartilhe. Um beijo grande, mas não vai embora que a tia Adelaide quer deixar um recadinho para vocês. Oi, gente, só passei aqui para dar um tchauzinho para vocês e dizer assim, ó, se você gostou dessa gramática da alma, vem com a gente, vem, curte, compartilha, se inscreve no canal, mas se você não quiser também não precisa, porque ninguém é obrigado a fazer o que não quer. E depois, se é pra vir reclamando, então nem vem. Tem que vir é com prazer. Tá bom, gente? Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande.